Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Mais um anime pra vocês da temporada de abril, Kaiju 8 Go. Como de costume, nome no primeiro comentário fixado. Então acerta o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Nos tempos atuais, o mundo é assombrado por monstros chamados Kaijus. Vemos então a grande cidade de Yokohama, que é protegida pela Força de Defesa do Japão. E assim que um soldado recebe a ordem de prosseguir com sua missão, um Kaiju gigantesco surge debaixo d'água atacando uma ponte. O impacto cria uma onda que atinge a calçada e no mesmo instante solta um alerta de emergência de Kaiju. Então todos os cidadãos são evacuados até um bunker subterrâneo, conforme o monstro enorme se locomove de Atobashi para Yamashita. Neste momento, é comunicado às unidades mobilizadas da Força de Defesa que o tamanho estimado do Kaiju é de 60 metros e seu grau de poder é 3.5. A inteligência informa que nada foi detectado nos sensores térmicos em um raio de 3 km, então as unidades recebem autorização para abrir fogo contra o alvo. Acompanhando as notícias, um grupo de amigos presume que a terceira divisão tenha sido despachada, já que estão em Yokohama. Do alto do helicóptero de combate, uma unidade salta em direção à cobertura de um edifício para alcançar uma posição estratégica, enquanto o Kaiju destroça tudo o que encontra pela frente. Tropas de infantaria são deslocadas para a linha de frente para enfrentar o inimigo de perto e criar uma distração, e a criatura colossal enfrenta dificuldade contra oponentes tão pequenos e rápidos. Em pouco tempo, a unidade estratégica encontra o local ideal para disparar um projétil explosivo contra o peito do Kaiju, que tem seu torso desintegrado, provocando uma sinistra chuva de sangue. Após a chegada dos equipamentos de extração do Kaiju, um homem saboreia um suculento hambúrguer, inspirado pela visão das entranhas espalhadas por Yokohama. Embora pareça um caos daqueles, o homem é um funcionário da equipe de limpeza encarregado dessas criaturas, então os restos mortais dela é din-din na conta dele. Nesse momento, a população homenageia os talentosos membros da terceira divisão, que mais uma vez acabaram com o perigo sem sofrer nenhuma baixa. Sob a liderança da capitã Mina Ashiro, o grupo alcançou o status de heróis de Yokohama, que são reconhecidos como os verdadeiros guardiões dos cidadãos diante da ameaça Kaiju. No meio do desfile da vitória, vemos o limpador se deslocando entre a multidão entusiasmada. Esse limpador é o nosso protagonista chamado Kafka Ribino, que estava se preparando para sua própria missão, que começa quando as outras acabam. Já com a mão na massa, além de limpar, coletar amostras dos corpos dos Kaijus também é responsabilidade da sua equipe, e é por isso que Kafka requisita uma motosserra de calor para cortar a gordura presa à mandíbula da criatura. De repente, um dos órgãos do Kaiju explode e provoca um acidente de trabalho, resultando em uma grave queimadura na perna de um dos faxineiros. Kafka sabe que sempre que a terceira equipe entra em ação, eles abandonam o Kaiju de qualquer jeito para trás, o que torna difícil diferenciar os órgãos que podem ser perigosos. Contudo, não é apenas essa questão a se considerar, dado que a equipe de higienização recebeu instruções para concluir o serviço até o final de semana, mesmo com um monstro de 60 metros sujando a cidade por quilômetros ao redor. Para piorar, nosso protagonista é designado para a limpeza do intestino, devido à ausência de um funcionário. E cá entre nós, que essa não é a parte mais bacana do corpo para fatiar, tendo em vista o que fica guardado nessa região corporal. E segundo o que os próprios funcionários falam, o faxineiro que trampa no intestino frequentemente passa um longo tempo sem conseguir comer, já que basicamente você vai mexer em uma máquina de churros. Ao retornar para casa, nosso prota está acabado após o expediente, e para complicar ainda mais, ele ainda consegue sentir o odor das fezes do animal queimando sua napa. Por isso ele até assou o nariz como se tentasse expulsar o cheiro à força. Na televisão, destacavam a atuação heróica da terceira equipe da Força de Defesa e sua jovem líder, Mina Ashiro, que além de ter alcançado o posto de capitão aos 27 anos, possui em seu histórico centenas de Kaiju eliminados. Assistindo a reportagem, Kafka se lembra de quando prometia junto à garota que eles iriam eliminar os Kaijus juntos. Porém hoje em dia, ambos estão em situações totalmente diferentes, e desligando a TV, ele começa a refletir e se questionar como chegou nesse ponto, e pensar sobre sua atual condição de vida faz o rapaz perder a cabeça. Mas no final das contas, ele é grato por realizar um serviço importante para a sociedade, que proporcionou a ele um kitnet onde morar, pois para ele isso é suficiente. Entretanto, enquanto se dirigia ao trabalho no dia seguinte, Kafka não conseguia parar de pensar na reportagem do dia anterior, e ao chegar à sede do serviço, é apresentado a um novo funcionário da empresa, chamado Reno Ishikawa. O garoto começaria o estágio hoje, mas de acordo com Toko, ele só se interessa em ingressar na Força de Defesa assim que tiver oportunidade.
Toko comenta com o novato que Kafka também tinha essa vontade, mas até hoje é o destaque na limpeza de Yokohama. Levando a sério essa provocação, Ishikawa pergunta por que Kafka abandonou o sonho, e embora esse assunto traga mágoas para ele, Kafka esconde sua decepção ao dizer que se esforçou ao máximo, mas ao crescer, percebe-se que nem todos os sonhos se realizam. No entanto, Ishikawa prefere resistir a desistir dessa ambição. Por isso desistir para ele não é uma opção. Com isso, ele se retira para vestir o uniforme de trabalho, e Kafka não gosta de ter encontrado um jovem com a mesma ambição que ele tinha, mas com uma paixão que há muito tempo se apagou para ele. Durante o expediente, a equipe de Mike ficou responsável pela limpeza dos ossos, enquanto o time do Yoshimura deve começar a cortar as pernas do Kaiju. Quando o novato foi designado para o intestino, Kafka pensa que escapou de mais uma noite com cheiro de estrume, mas pelo visto, ele estava sem sorte hoje, já que ele também é enviado para lá pelo segundo dia consecutivo. No intervalo, Ishikawa não consegue manter a postura depois de enfrentar o intestino, e nosso prota até pensa em rir do enjoo do novato, mas ele mesmo precisa se controlar para não vomitar. Como o garoto não conseguia comer, Kafka oferece a ele um suplemento multivitamínico líquido para aguentar o resto da tarde de trabalho, além de tampões nasais para evitar que ele chegue em casa com vontade de mergulhar o nariz no Veja multiuso. No entanto, devido à sua voz abafada pelo equipamento de proteção, Ishikawa não consegue entender o que ele diz. Então nosso prota se vê obrigado a instruir o estagiário de forma simples. E após o intervalo, os dois voltam ao ar do trabalho no temido e odiado intestino do Kaiju, até o anoitecer. Quando alguns colegas se despedem ao concluir o expediente do dia, Kafka pelo menos se alegra por ter terminado a parte mais zoada do Kaiju, e o novato Ishikawa, aproveitando o momento a sós, agradece ao colega por tê-lo ajudado a superar seu primeiro dia na empresa. Além disso, antes de partir, o estagiário informa ao nosso prota que a Força de Defesa ampliou o limite de idade para inscrição, até os 32 anos. Assim, Ishikawa percebe que ainda há tempo para ele, lembrando da expressão de tristeza de Kafka ao mencionar ter desistido antes. Dito isso, nosso prota diz que Ishikawa é mais impressionante do que ele imaginava, mas quando o garoto estava prestes a recuperar sua postura, do nada, um Kaiju surge e o ataca. No impulso, nosso protagonista resgata o colega da boca do monstro, e em outro ataque do Kaiju, mais uma vez o jovem é resgatado pelo colega de trabalho. Em seguida, Kafka instrui Ishikawa a correr em busca de ajuda, mas diante da hesitação do rapaz em deixar o amigo, Kafka lembra que ele não poderá ingressar na força de defesa se ele acabar indo de base hoje. Com a partida de Ishikawa, nosso protagonista atrai a criatura para si e corre o mais rápido que pode até encontrar uma passagem apertada, onde o Kaiju não consegue passar. Correndo em alta velocidade pelo corredor, Kafka atravessa a galeria até pular pela janela do outro lado. Nesse momento, ele tem um flashback ao lado da amiga, onde ele conta para sua querida companheira que os Kaijus destruíram a escola onde estudavam, e por isso o jovem Kafka lamenta não ter derrotado o Guramon. A amiga critica o garoto por só se preocupar com isso nessa altura do campeonato. Afinal, a Miko, seu gatinho, morreu nas mãos daquele monstro. Assim, os dois falam ao mesmo tempo que vão entrar para a força de defesa, e Kafka desafia a amiga para ver quem será o oficial mais descolado primeiro, para depois ambos lutarem juntos contra os Kaijus. De volta ao presente, nosso prota se encontrava sozinho diante do Kaiju, e ao encontrar uma barra de ferro no chão, ele tenta enfrentar um monstro, alimentado por sua frustração por não estar na força de defesa, mas a força e velocidade do inimigo são esmagadoras, então logo o rapaz é lançado pelos ares enquanto se questionava mais uma vez como foi parar ali. Sem piedade, o Kaiju pisa sobre ele e se prepara para fazer sua refeição, já que ele não podia fazer mais nada. Mas nesse momento, Ichikawa aparece e consegue acertá-lo com uma placa de trânsito, ao mesmo tempo em que avisa ter chamado reforços. Nosso prota reclama da decisão do garoto de voltar, mas Ishikawa não se veria como um membro digno da força de defesa se simplesmente abandonasse o amigo para ir de arrasta. E ao ouvir isso, Kafka se recorda de quando foi reprovado no teste para ingressar na equipe anti-Kaiju, e agora lá estava ele, debilitado ao ponto de deixar seu amigo lutando sozinho contra um monstro desse tamanho. Caindo na real, Kafka reconhece que não é capaz de proteger seu colega de trabalho, assim como nem sequer salvou o gatinho de sua amiga. Ainda assim, há alguém capaz de realizar isso, e na companhia de um tigre branco e de uma arma, Mina Ashiro adiciona mais um Kaiju na conta do Papa, e ainda ordena para alguns subordinados iniciarem a operação de resgate, enquanto ela pessoalmente vai verificar a presença de outros Yojus ao redor. Já no hospital, nosso prota reflete sobre como sua antiga amiga acabou com aquele monstro tão rápido, e percebe que
que tá muito pra trás no desafio que fizeram quando criança. Ishikawa dá um susto no nosso protagonista e comenta que não estaria vivo se não fosse por ele. Por isso ele elogia Kafka, dizendo que ele também é um cara legal. Assim que ouve o elogio, o homem tem um flashback de volta para quando fez uma aposta com a amiga sobre quem seria o oficial mais descolado antes. E Ishikawa sugere novamente que Kafka deveria entrar na força de defesa, e dessa vez, nosso prota aceita o fato que não adianta fingir para si mesmo que deixou esse objetivo para trás. Ele reconhece que desistir faz parte da vida, mas mentir pra si mesmo é a pior coisa que alguém pode fazer, então ele garante se dar outra chance. Só que eis que de repente, um pequeno kaiju voador que estava só espionando ele, afirma ter encontrado seu alvo, e em seguida entra na boca do homem, causando uma reação aterrorizante que afeta todo o seu corpo. Ishikawa vai verificar o que estava acontecendo, e ao abrir a cortina que o separa, Kafka assume uma forma monstruosa. Ao se ver refletido na janela, o rapaz entra em pânico junto com um amigo, enquanto um tiozinho que atravessava o corredor testemunha a cena e saca seu celular para denunciar a presença de outro kaiju. Vendo um flashback da infância de Kafka, Mina mostra sua confiança de sempre ao jurar protegê-lo quando ele estiver com medo, ao mesmo tempo em que brinca com o garoto por temer alguma coisa. Ele pede a garota para não contar a ninguém. Em seguida ela agradece a Kafka porque sabe que juntos os dois são imbatíveis. De volta ao presente, a capitã da 3ª Divisão da Força de Defesa alerta seus subordinados que um kaiju foi visto dentro de um hospital e que deve ser derrotado antes que machuque alguém. Então logo as autoridades anunciam que um kaiju pequeno foi avistado nas proximidades, por isso todos os cidadãos devem se dirigir ao abrigo mais próximo ou se protegerem em casa. Enquanto isso, os dois amigos estão desnorteados na frente do tiozinho no hospital, então Ishikawa sugere que ele sorria para tentar quebrar o clima, mas parece que não teve muito sucesso, já que imediatamente o idoso desmaiou. Ao tocar na parede para verificar o estado do senhor, nosso prota acaba danificando toda a estrutura que encosta, e os outros pacientes vão dar aquela sapiada por causa do barulho e percebem a presença do kaiju. E Ishikawa acredita que a força de defesa já deve estar chegando. Então Kafka corre até a janela para escapar e mais uma vez destrói tudo que rela. Apesar disso, ele não tem outra opção, então decidem saltar de qualquer maneira. Enquanto isso, as unidades de defesa dirigem-se ao Hospital Geral de Yokohama Sul, onde os dois companheiros estão, pois souberam que o kaiju está se dirigindo por uma área evacuada nas proximidades. Enquanto os dois correm pela sobrevivência, Ishikawa se pergunta como que seu amigo do nada se transformou em um kaiju, por isso pergunta ao protagonista se ele realmente é o Kafka, mas o kaiju assumiu uma forma tão bizarra que nem ele mesmo sabe quem é mais. A língua do monstro come um urubu sem a ordem de Kafka, então tanto ele quanto Ishikawa percebem que a situação tá ficando azeda, além de extremamente aterrorizante. Eis que de repente, Kafka se transforma de volta, mas ele está desesperado para dar uma mijada e tem certeza que vai sair nas calças a qualquer momento. O amigo pede para ele segurar como uma pessoa normal, só que do nada, nosso prota começa a soltar toda a urina pelos mamilos, como se fosse um esquerdo cuspindo água pela boca. E isso abala emocionalmente o pobre protagonista, a ponto de ele pensar que ninguém vai querer se relacionar com ele. Mas Ishikawa lembra que existem coisas mais sérias para se preocupar no momento. Kafka então pergunta se ainda há chance dele ingressar na força de defesa, e Ishikawa nega com a cabeça várias vezes em poucos segundos, pois é mais provável que matem nosso protagonista do que permitirem que ele entre em qualquer base daquele exército. Com isso, Kafka começa a se lamentar com o que estava acontecendo com seu corpo, justo quando ele prometeu alcançar a Mino na força de defesa, após tantos anos de frustração. Preocupado com serem encontrados pelos agentes do Estado, Ishikawa sugere que eles entram em uma área proibida para despistar os agentes, porém Kafka nota a estranha presença de algo saindo debaixo da terra. Nesse momento, Mina instrui um dos carros a seguir com um plano padrão, enquanto o veículo dela investiga o novo kaiju que acabou de ser descoberto. Nosso prota acredita que é o mesmo tipo de kaiju que atacou eles anteriormente, e Ishikawa supõe que agora eles terão mais chances de se esconderem com a presença desse outro monstro, pois a força de defesa terá que se dividir. Assim, eles seguem em direção à área proibida e Kafka também o acompanha. O aparecimento do outro kaiju causou uma destruição que acabou prendendo uma mulher debaixo dos escombros em sua própria casa, enquanto sua filha chora abalada vendo a situação. A mãe fala para a filha meter o pé, mas a garotinha tenta tirar a mulher de lá mesmo sem chances. Eis que do nada, o kaiju aparece e destrói toda a pilha de escombros ao redor, abrindo espaço para abocanhar a criança. Enquanto sua mãe chora por não conseguir proteger sua filha, o monstro abre a boca na direção da garotinha e se prepara para engolir ela. Até que nosso prota aparece, dando um pombaço sem asa que manda a criatura a centenas de metros.
Depois da pancada, nem o próprio Prota acredita na intensidade de sua força, então ele tenta verificar como a criança estava, só que acabou esquecendo de sua aparência atual. A garotinha ficando apavorada, ele tenta sorrir, que acaba piorando tudo, deixando a pobre garota em pânico. Logo Ishikawa chega e consegue organizar a situação, então Kafka remove os escombros e o garoto percebe que a mãe está apenas inconsciente, ficará bem, acalmando a criança. Nesse momento, o Kaiju vilão retorna para onde eles estavam e Kafka pede para o seu amigo que leve as duas embora enquanto ele lida sozinho com o Kaiju. Ele tenta usar o mesmo golpe que usou da outra vez, mas agora que sabe o potencial da sua força, nosso prota dá um segundo soco tão forte que o Kaiju inimigo é arremessado pelos ares e completamente destruído, provocando uma chuva de sangue. Enquanto chove hemoglobina, Ishikawa adverte o amigo que ele jamais deve usar esse poder contra um ser humano. Em seguida, Kafka pede ao amigo que leve a mãe para o hospital, mas mais uma vez, ele assusta a garotinha com sua feiura. Diante disso, ele tenta outra coisa, se aproximando cuidadosamente para indicar que a força de defesa provavelmente estava a caminho, então ela não precisa se preocupar porque ele logo vai sumir. Mas quando Kafka está prestes a zarpar, a garota agradece ele por salvá-la, e aquela voz infantil lembra Kafka de sua amiga, quando prometeram enfrentar juntos o medo, e sempre ficar um ao lado do outro. Nisso, Kafka tem uma visão deles dois lutando juntos contra os Kaijus, vestido com o uniforme da força de defesa, mas logo Ishikawa lembra a ele que precisam vazar logo dali. Nisso nosso prota volta à sua forma humana na parte de cima e promete que não vai desistir e que vai lutar ao lado de Mino, custe o que custar. Com a terceira divisão chegando ao local, Mino examina os destroços ao redor e pergunta o que teria acontecido ali. Se aproximando da sobrevivente para perguntar sobre o Kaiju que ela viu, a garota chora ao se lembrar da boca repugnante do monstro, quase a engolindo, mas Mino a tranquiliza ao garantir que vai eliminar todos esses monstros. Isso acalma a menina, mas logo ela pede para a capitã não machucar o Kaiju do bem, que salvou ela e sua mãe, deixando Mino sem entender nada. Um tempo depois do incidente, uma imagem do Kafka transformado em Kaiju já estava em todos os noticiários. Enquanto isso, os colegas de limpeza do Prota discutiam se a criatura ainda estava viva ou não. Ishikawa chega neste momento e mantém a calma diante da gravidade da situação, especialmente porque Kafka foi o primeiro Kaiju da história a escapar da força de defesa, o que poderia gerar desespero em Yokohama. O chefe de limpeza entrega a Ishikawa um envelope que chegou para ele e para o Kafka, e todos os colegas de trabalho comentam que estavam na época dos testes da força de defesa, e todos os anos eles animavam o Kafka depois dele ser reprovado. Por alívio de Ishikawa, ele passou no teste e decide entregar pessoalmente o resultado para o Kafka, mas obviamente que antes disso ele deu uma espiada para ver se o Prota realmente tinha passado. Os amigos da limpeza comentam que este é o último ano em que Kafka pode entrar na força, e todos gostariam muito que ele conseguisse. Ishikawa então vai até o Prota e dá a notícia de que ele passou na primeira fase dos testes, mas como Kafka estava simplesmente almoçando transformado em Kaiju, Ishikawa dá um chute nele para lembrar de que ficar de bobeira com essa aparência assustadora na rua só vai trazer problemas. Nosso Prota dá uma coçada no rosto para tentar voltar ao normal, mas deixa aparente sua dentadura de monstro. Ishikawa lembra que a cara esquisita dele está estampada em cada noticiário local e que ele não pode dar mole. Nisso, Ishikawa se lembra que depois que tinham voltado para o hospital para meter o louco, falaram que os dois fugiram quando o Kaiju apareceu. Então logo Ishikawa entrega o envelope pro nosso Prota, mas ele não parece ter ficado feliz. Na real, o Kafka é normalmente eliminado na segunda etapa, então não tem motivos para comemorar. Ishikawa pergunta como ele iria fazer o teste com esse novo corpo, mas Kafka garante que ninguém vai descobrir sua identidade. O rapaz recorda que a primeira etapa é apenas prova escrita, mas que a segunda conta com oficiais distribuídos por toda parte. No entanto, Kafka está convicto de que irá participar, afinal, dedicou grande parte da sua vida nisso, e este ano é o Last Dance. Ishikawa comenta que em algum momento eles serão adversários no teste, até que Kafka abre a tampa de sua garrafa na base da força, fazendo o garoto ficar pilhado quanto ao Kafka poder fazer a prova, mas nosso Prota garante que nada dará errado, e ele com certeza irá se dar bem. Dito isso, Ishikawa sai de lá chateado, enquanto nosso Prota tenta refletir tudo o que tem acontecido, e logo se transforma em humano para voltar ao batente. 10 dias se passam e o prédio Tóquio recebe a segunda etapa do exame da força de defesa. Chegando lá, Ishikawa fica impressionado ao ver pessoalmente a base Tashikawa, pois ele já havia visitado a base Kumagawa uma vez, mas essa é consideravelmente maior. Kafka explica que eles compartilham essa área com a guarnição da força de defesa, e quando algo ocorre, ambas as bases trabalham em conjunto para enviar oficiais para o lado oeste de Tóquio. À medida que os candidatos vão chegando, Kafka se sente intimidado ao ver candidatos mais novos e aparentemente mais bem fisicamente do que ele, mas ele tenta controlar sua ansiedade. Eis que do nada uma garota se refere ao Kafka
chamando ele de tiozinho. Não entendendo nada, ele demora alguns segundos para entender que era com ele que ela estava falando. Quando percebe, ele faz questão de responder que ainda não é um velho, e sim está na flor da idade. Na verdade, ela apenas queria que Kafka tirasse seu carro do caminho, já que ela não estava conseguindo estacionar. Nosso prota fica puto com isso e responde que tem várias vagas vazias, mas a garota insiste em estacionar na vaga 55. Porque seu número da sorte de hoje era 5. Quando Kafka estava prestes a dar aquela educada nessa chupeta, a garota decide liberar a vaga ela mesma. Então ela ativa na sua roupa algum efeito desconhecido e ganha uma força sobrenatural para levantar o carro com apenas uma mão. Diante do espanto dos dois, a garota simplesmente arremessa a van do trampo dele como se fosse uma bola de basquete. E isso deixa o Kafka indignado, afinal aquele era o carro da empresa. Ishikawa pergunta à garota quem seria ela, e ela responde que é a candidata de número 2016, Kikoru Shinomiya, e seu passatempo é eliminar kaijus. Ishikawa reconhece o sobrenome da garota imediatamente, enquanto a mesma se aproxima do nosso prota e avisa que ele fede a kaijus. Ishikawa se intromete, dizendo que os dois trabalhavam como faxineiros de kaijus, e enquanto Kikoru questionava o que os dois estavam fazendo ali, nosso prota está simplesmente colocando o carro de volta em pé, o que deixa a garota surpresa. E Kafka então finalmente se apresenta, dizer o candidato número 2032. Nesse momento, o mordomo da garota aproveita a oportunidade e consegue roubar a vaga número 55, e Kikoru, que achava que a prova seria só uma mera formalidade, depois de ver a força mostrada pelo prota, comenta que até que poderia se tornar divertida, fazendo assim Kafka o seu novo rival. A garota sai vazada e Ishikawa fica puto pelo fato do nosso protagonista mal ter chegado lá e já ter usado seus poderes kaiju. Assim, dois soldados se aproximam e apressam os dois para entrarem e fazerem as provas. Quando as provas começam, percebemos que não seria moleza, sendo dividida em duas partes, uma de atletismo e uma prova de aptidão. O teste de aptidão é mais simples, ou você tem ou você não tem. Dito isso, era bom eles garantirem uma nota boa no teste físico. Os candidatos começam fazendo barra, seguindo de uma prova de equilíbrio e outra de escalada, e nesse momento, Kafka já está agoniando. O tiozinho de 30 anos começa a ter uma guerra psicológica consigo mesmo, até que ele termina a prova física ficando na posição 219 de 225 pessoas. E obviamente que a loirinha ia tirar uma com a cara dele, já que ela havia ficado em 5º lugar, e ele tinha provocado ela no estacionamento. Kafka se sente um merda e começa a espernear falando para ela esquecer o nome dele. Ishikawa chega perguntando se ele havia utilizado o poder kaiju dele, mas nosso prota comenta que não seria justo usar, já que geral estava se esforçando, mas que seria divertido. A cena corta e vemos a antiga amiga do nosso prota analisando as fichas de candidatos, mas mesmo quando ela vê a foto dele, foi como se ela visse um desconhecido. O vice-capitão Hoshina comenta para ela que alguns candidatos chamaram a atenção deles. Haru Shizumo, que havia se formado entre os primeiros na Universidade de Extermínio de Tóquio e era um dos mais promissores entre eles. E Haru Furuhashi, que também ficou entre os primeiros na Escola de Extermínio de Hachioji. Aoi Kagurashi, a promessa das Forças Terrestres de Autodefesa. E por último ela, 16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia. A mais nova a conseguir esse feito, dizem até mesmo ser o maior talento que já surgiu. Sim, a loirinha, Kikoru Shinomiya. Assim que ela passa, todos os principais candidatos miram ela como uma grande concorrente. E enquanto Ishikawa conversava com o nosso prota, ela simplesmente vai até os dois, tirando onda com a cara deles, perguntando se só agora eles descobriram que ela era incrível. Nosso prota, pelo visto, não tem senso do ridículo, já que mesmo tentando puxar o saco da loirinha, acabou levando uma pisa dos seus guarda-costas. E isso tudo com geral vendo a cena, achando que ele era uma fã dela. Deus me dibre. Ishikawa, como sempre, tenta dar uma animada no nosso prota, e ele comenta que nos últimos anos, a segunda parte da prova tem sido o descarte de cadáveres de kaiju, tendo como objetivo testar conhecimento e capacidade de trabalhar em grupo, já que o trabalho não envolve só matar kaijus, e foi por isso que Ishikawa escolheu trabalhar como faxineiro de meio período. Os dois voltam a se empolgar para a próxima prova e finalmente partem para a área 2 de treinamento, onde o vice-capitão da 3ª divisão Hoshina se apresenta aos candidatos, sendo o chefe de comitê da segunda fase onde o teste de aptidão será feito. A missão deles nessa área vai ser encontrar um kaiju e neutralizá-los. Assim que o portão abre, vemos diversos kaijus bolados e um deles já parte para cima do vice-capitão Hoshina, que aciona uma grade que prende a criatura. Para variar, só nosso prota passou vergonha caindo no chão, assustado novamente. Kikoru, vendo a cena, obviamente ia tirar sarro do Kafka, que começa a cobrar o Ishikawa por ele ter falado que essa fase seria de descarte de cadáver. Ele tenta se explicar, dizendo que nos últimos anos eram assim, mas que acabou decepcionado também.
O vice-capitão informa a todos que eles usariam trajes de combate da Força de Defesa, feito de materiais orgânicos retirado de kaijus, e assim todos começam a vestir os equipamentos da Izumotech, um modelo supermoderno GX4552 que funde com o corpo, deixando os músculos bem mais fortes que o normal, multiplicando diversas vezes o poder de combate do usuário. A operadora Konomi Okonoji começa a medir o poder de combate emitido por quem usava os trajes, que normalmente é raro ter mais de um candidato por ano estar acima de 10%. Então vemos Ishikawa apresentando 8% de poder de combate, Haruishi Izumo 18%, Aoi Kagurashi 15% de poder e Haru Furuhashi 14%. E a loirinha, surpreendendo a todos com fucking 46% de poder de combate emitido, a qual estaria até mesmo a nível de uma líder de pelotão. Ishikawa fica bolado por ter apenas 8%, mas Hoshino acalma ele dizendo para não ficar triste, pois não estava nada mal por ser a primeira vez, e que na verdade só seria ruim se ele tivesse 0%, mas que nenhum candidato até hoje tinha conseguido 0%. Eis que é anunciada a porcentagem do nosso prota, e adivinhem, sim, ele teve a bagatela de 0% de poder de combate. E nem mesmo o vice-capitão Hoshino tancou a parada, começou a gargalhar e até perguntou se a medição não estava errada. Kafka já tava igual um pimentão, parecia até que cagaria nas calças, tentando aumentar o poder de combate, o que faz ele virar motivo de chacota. Nosso prota começa a pensar que poderia estar fazendo algo errado, enquanto Kikoro reflete que ele deveria liberar logo a força que mostrou no estacionamento, já que a prova estava quase chegando ao fim. Então logo é dado início à prova final, e é explicado que os alvos dos candidatos são um Roju e 36 Iojus, distribuídos na área de treinamento urbana, que no ano passado 16 pessoas morreram em Hachioji por eles, até que foram capturados para servirem de treinamento. Eles serão rastreados por drones, que vão monitorar toda a prova, e se decidirem que alguém esteja em risco de vida, vão ativar remotamente o escudo dos trajes, mas que isso resultaria em desqualificação. Finalmente liberados, os participantes partem com a loirinha já se destacando e eliminando um Ioji de início. 2 passos depois, ela já bate mais outro, o que deixa os instrutores e os participantes surpresos com sua performance. Nosso protagonista, não querendo ficar para trás, já tenta bolar um plano com Ishikawa para fazerem algo, mas eis que do nada, Hoshino avisa pelo rádio que a capitã e amiga do nosso protagonista, Mina Ashiro, também estava assistindo ao teste e que todos deveriam tentar chamar a atenção dela. Na hora, Kafka já tem um flashback e tem uma empolgação a mais para mostrar trabalho. Ainda mais por essa ser sua última chance de entrar para a força de defesa. Ishikawa e nosso prota percebem que por seguirem os candidatos com os drones, os examinadores têm a intenção de ver as habilidades dos candidatos, e não só querem que abatam os kaijus. Dito isso, quer dizer que como os dois não têm muito poder de ataque, deveriam dar apoio à vanguarda do melhor jeito possível. Os dois encontram uma trocação de tiros à frente e partem para dar apoio. Kafka acaba reconhecendo o casco de um dos kaijus, no qual ele fez um desmembramento de um deles. Sabendo que esse monstro tem uma vista fraca, mas uma audição super desenvolvida, ele então pega uma flashbang especial, conseguindo atordoar o kaiju, e deixando ele surdo, vira um alvo fácil. Nisso, Kafka indica para os atiradores que a barriga do monstro é a parte mais fraca deles, então quando o monstro dá um rugido, eles começam a fuzilar a barriga da criatura, conseguindo assim abater o kaiju. Hoshino fica surpresa, mas a amiga do prota nem esboça a reação. Então, de volta à nossa dupla, os dois partem em direção para o próximo abate, com Kafka super empolgado a compensar todos os fracassos anteriores. Mas nem tudo são flores. Um kaiju aparece do meio dos escombros e dá uma bordoada no nosso prota de surpresa, que é arremessado para longe e sendo avisado nos sensores os danos que Kafka havia levado. Prestes a ter o escudo remoto ativado, já dando ele como incapacitado, o kaiju parte em direção a ele. O monstro abre a boca para ter uma boa refeição, porém é simplesmente fuzilado pela loirinha, que salva nosso protagonista, dizendo que é a terceira vergonha que ele passava hoje. Ele tenta agradecer ela, mas Kikoro não tinha tempo a perder e só manda ele ficar deitado aí no chão feito um perdedor. A garota parte em direção ao Rojo, que era o alvo principal, e até abate outro kaiju no caminho. Todos reconhecem que essa loirinha é braba, enquanto o nosso prota sente sua perna quebrada e no mesmo instante recebe uma ligação do vice-capitão, que comenta que os sinais vitais deles estão irregulares e com várias fraturas, tendo até mesmo órgãos vitais atingidos. Kafka começa a entrar em desespero vendo sua última chance indo embora e refletindo se ainda existiria uma chance. Talvez ele seja obrigado a utilizar seus poderes kaijus, caso contrário, nunca poderia lutar ao lado de Mina Ashiro. Hoshino indica como examinador ao nosso prota desistir, mas quem decide se desistiria ou não era ele, e Kafka estava velho demais para sonhar. Então nosso prota começa a se levantar, dando um discurso motivacional de que nunca desistiria, e nisso, seus poderes de combate começam a aumentar aos poucos, indo para 0,01%, fazendo sua amiga, que assistia a tudo, esboçar uma primeira reação. Nosso protagonista fica puto e começa a se levantar rindo igual um debiloide. Nisso toda a equipe fica surpresa, mas caso a coisa fique feia, eles automaticamente liberarão os escudos remotos.
Kafka concorda, ainda tossindo sangue, e pede para Ishikawa seguir em frente e não se importar com ele, já que foi isso que eles tinham combinado. Mas Ishikawa logo corta nosso protagonista, estendendo a mão e dizendo que ficaria no suporte para que os dois dêem o melhor juntos. Nisso, Kafka tem um flashback de quando Ishikawa salvou ele do primeiro incidente com o Kaiju. Assim, apenas concordando com ele, já que ele insistia. O vice-capitão Hoshina se diverte vendo a cena. Logo em seguida, nosso prota tá de cavalinho montado no Ishikawa, o que o deixa envergonhado de estar levando uma roçada de saco na nuca. Geral estava vendo. Nosso prota pede para ele usar a força do traje, já que se mover daquele jeito estava doendo o osso quebrado dele, e o vice-capitão continuava gargalhando e se divertindo com os dois. Nisso eles partem em direção à loirinha, com Ishikawa usando força máxima do seu traje, que por sinal já estava na linha de frente dando um show como sempre, enquanto outros candidatos da vanguarda tinham dificuldade nos abates. Kikoro simplesmente é MVP da parada, não deixando nem mesmo o restante dos candidatos ajudarem ela. Parecia o Iniesta no meio campo, era só tapa e abate. Até mesmo um double kill rolou. A loirinha abate o último Yojo da área delta e parte em direção ao prato principal, o Honju. Ela já chega sacando da granada, que consegue acertar o monstro. Fatiou passou, e a garota simplesmente prende a boca da criatura com as pernas. E clec boom, o Honju simplesmente entra para a estatística. Anunciada a etapa final encerrada, drones sendo recolhidos, enquanto nosso prota e Ishikawa de cavalinho ficaram na saudade. A operadora Konomi envia médico para os feridos seguindo a ordem do vice-capitão Hoshina, enquanto o mesmo fica surpreso pelo tamanho e talento da loirinha. Ele reflete que a prova tinha dado um trabalhão para ser preparada, mas ainda assim acabou mais rápido do que preveu, com a loirinha despertando a atenção de até mesmo Mina Ashiro, que normalmente é gelada quanto a talentos. Hoshina imaginava que pelo menos 30 desistiriam, mas graças a Kikoro ter feito os kaijus de gato e sapato, ninguém havia desistido, além de que só tiveram ferimentos leves, e isso tudo graças ao talento vinda da filha do diretor Shinomiya. Falando dela, Kikoro olhava para o céu enquanto refletia que o pai dela concordaria que esse desempenho havia sido perfeito, e logo já volta ao normal, pensando em ir até nosso protagonista para rir dele pela 4ª vez seguida. Só que nem tudo é uma uva. Um kaiju brota da fumaça já dando uma bala de azeitona no peito da garota. Quando a cena corta, vemos Kafka mais cansado que o joelho do Péricles. Ele e Chikawa conversavam que a loirinha é exatamente o monstro que todos falaram que era, e que ela realmente deu uma lição no nosso prota, assim como tinha dito, mas graças a ela, os dois tinham completado a prova, e agora era só esperar o resultado final. Eis que os kaijus abatidos começam a se levantar, e todos começam a se desesperar. A loirinha, por sua vez, quase acabou indo de base. Por sorte, conseguiu focar todo o escudo em um ponto só, quase não conseguindo proteger o coração. Ela começa a se regenerar, decidida a continuar a luta. Ela se pergunta quem diabo seria esse kaiju, que para surpresa dela, pergunta como ela ainda estava se mexendo. Totalmente surpresa pelo fato do kaiju conseguir falar, Kikoro começa a se regenerar, enquanto o kaiju inteligente trazia o Honju de volta à vida. Esse bicho feio do caralho, por sinal, taca mais uma sequência de bala de azeitona na garota, que começa a gritar, tendo irregularidades nos seus sinais vitais. Os operadores reparam que os kaijus derrotados haviam voltado à vida, o que era muito estranho, tendo a estimativa que a força do Honju até tinha voltado na escala 6.4, ficando até mais forte do que era antes. Hoshina reflete que para essa força, os únicos capazes de derrotarem esse kaiju seria ele ou Mina Ashiro, que rapidamente pede aos operadores que ativem os escudos de todos os candidatos, que mandem os drones de volta para providenciar imagens. Ela também chama o vice-capitão para acompanhá-la até lá. Com os alertas pedindo para os candidatos evacuarem imediatamente, vemos a loirinha se negando ao pedido, pois caso ninguém pare esse monstro, muita gente morreria. Ela consegue estancar o sangramento com a roupa especial e começa a ouvir uma voz dizendo que ela precisava ser perfeita para o futuro da nação. Mas perfeito mesmo só foi esse tapão que ela levou. O Honju vai avançando para perto dela, enquanto a garota tem um flashback de quando criança, quando foi aprovada em primeiro lugar na escola de extermínio de Tóquio. Ela assistia a todas as crianças em volta dela ter o afeto dos pais, enquanto em sua vez, apenas um dos mordomos da família chegou para buscá-la. Chegando em casa, o pai da garota só solta que ela não fez mais que a obrigação em ter ficado com o primeiro lugar, já que contentar-se com um único sucesso só a levará a fracassar no futuro. E para ele, a única coisa que importava é que ela fosse sempre perfeita, pelo futuro da própria nação e pela falecida mãe da garota. De volta à batalha, a garota lutava enquanto ouvia as vozes do pai na cabeça. O kaiju era muito poderoso, com a garota tendo até mesmo o braço fraturado.
Nisso, alguns drones chegam até ela, e a operadora Konomi repara que o órgão ofensivo do monstro havia se regenerado. Minashiro e o vice-capitão estão a caminho, porém estavam muito longe de lá. O Honjo começa a carregar seu poder, prestes a mandar Kikoro de base, enquanto a garota pedia desculpas ao pai por não ter conseguido ser perfeita, mas obviamente que era cedo demais para morrer, né? Nosso protagonista aparece dizendo que ela havia mandado bem e simplesmente se transforma em frente à garota, protegendo ela do ataque e pedindo para deixar o restante com ele. A maioria dos candidatos estavam conseguindo evacuar, enquanto vemos Ishikawa sozinho refletindo que provavelmente aquela hora que Kafka havia sumido foi para ter ido derrotar o Honjo regenerado, mas fica preocupado que caso peguem ele usando a transformação, poderia dar muito ruim. Kikoro não entende nada do que estava acontecendo e apenas pergunta se ele era realmente um kaiju. Nosso prota sem opções apenas ajoelha na frente dela e faz cara de cachorro sem dono para que ela não conte a ninguém. O monstro tenta atacar os dois de surpresa, mas pro Kafka transformada aquela era apenas uma biribinha. Ele pede pra garota ficar relax, porque aquilo seria tão rápido quanto meus inscritos na cama. Ele começa a reunir uma energia absurda e até a operadora Konomi fica espantada quando detectado. Konomi comenta com Minashiro sobre a aparição de um novo kaiju, e quando perguntado se havia imagens, até mesmo os drones haviam sido afetados. A escala de nível de força do nosso prota aparecia como 9.8, mas o vice-capitão Hoshina diz ser impossível, já que se fosse verdade, seria um dos kaijus mais poderosos da história. Kafka reúne um poder absurdo e, como estava sem tempo, só dá um Saitama Punch na criatura, despedaçando ela de forma bizarra, sobrando apenas uma chuva de sangue caindo neles. O monstro até ameaça voltar à vida novamente, mas brincadeira tem hora, né? Foi apenas um susto. Kikoro, incrédula com a força do prota, quase é pega de surpresa por um kaiju, mas um tapa era o suficiente para dar conta. Nisso, Kafka tira a transformação do rosto e dá aquele sorrisinho de quem salvou uma bonequinha de ir de base, além de dar uma bela bronca nela por ter feito o que fez. Porém, ela não foi a única a levar bronca. Ishikawa também aparece falando groselha pro Kafka, já que ele havia fugido do nada e ainda por cima se transformou na frente de todos. Enquanto discutem, Kikoro desmaia, e quando a capitã e o vice-capitão chegam ao local, só encontram a criatura toda despedaçada. A operadora Konomi avisa que os restantes dos candidatos conseguiram evacuar, tendo agora todos os candidatos salvos, sem nenhuma fatalidade. O vice-capitão comenta que Kikoro era forte, mas não teria poder suficiente para deixar o corpo do kaiju do jeito que tá, deixando eles curiosos sobre o que realmente aconteceu. Hoshina também reflete que o corpo de hoje parecia muito com o que ele havia visto há 3 meses atrás, se perguntando se teria alguma ligação entre eles. Já no hospital, nosso prota segue em repouso junto de Ishikawa. Kafka começa a refletir que fazia tempo que ele não competia com pessoas tão habilidosas e que pelo fato de estar perseguindo os sonhos, significava que poderia ter sempre alguém melhor que ele em coisas que eram importantes, mas que aquilo era tão empolgante que ele nem ligava. Ele agradece Ishikawa pelo que aconteceu hoje, enquanto Minashiro ouvia tudo de fora da sala, só esperando a hora certa para entrar e agradecer por a dupla terem resgatado Kikoro do atentado. Já a loirinha estava se recuperando nos melhores equipamentos médicos que tinham disponíveis. O vice-capitão chega para falar com ela, comentando que felizmente ninguém havia morrido, e ele era grato por ela ter finalizado o Honju. Kikoro tem um leve receio, mas depois de lembrar do nosso prota feliz por ter salvo ela, admite ter derrotado aquele kaiju do incidente. Já pela noite, vemos o kaiju inteligente em um banheiro ouvindo as notícias do ocorrido pelo celular, e ele fica surpreso ao saber que não tiveram nenhuma baixa, chegando até a se questionar se os capitães eram tão fortes assim. A criatura recebe uma ligação, sendo informado que acabou a hora do descanso e que ele deveria voltar logo. Quando sai do banheiro, o kaiju inteligente havia se transformado em um humano e estava no antigo time de limpeza do nosso protagonista. Ele só disse que teve uma diarreia de leve e que estava pronto para tacar a mão na massa. Depois de receber a alta do hospital, nosso protagonista e Ishikawa estão ansiosos pelo resultado dos exames. Eis que finalmente recebem as correspondências. Quando finalmente ambos vão abrir o envelope, a cena corta já para o alistamento, onde vemos que diversos candidatos já estavam lá, inclusive o Ishikawa. A estrela do exame chega depois de todos, como cereja do bolo, e Kikoro comenta com uma garota que foi escolhida como representante da turma, além de ter ficado em primeiro lugar. Nesse mesmo momento, Ishikawa sem querer tromba em Iharu Furuhashi, e ambos se apresentam um ao outro. Iharu questiona onde estava aquele tiozinho que Ishikawa estava junto, mas antes de conseguir responder, a operadora Konomi anuncia a chegada da capitã Minashiro. A capitã vai até o palco para dar início à cerimônia de indução,
onde convidam a Kikoro para subir até lá. Minashiro dá boas-vindas aos 27 membros que agora são oficiais da Força de Defesa, enquanto Kikoro faz um juramento em nome dos seus novos membros, onde dedicarão suas vidas pela causa. Kikoro é muito elogiada pela capitã, que diz que graças a elas não houve nenhuma fatalidade. Ao ouvir isso, ela reflete que não foi ela quem salvou a todos, e quem realmente deveria estar ouvindo isso era nosso protagonista, se perguntando o motivo dele não estar junto com os 27 novos membros. Além disso, a garota se sentiu humilhada por ter sido salva como se fosse um cachorrinho indefeso, fora ter ficado curiosa sobre sua transformação Kaiju. Eis que do nada, Kafka simplesmente chega atrasado no meio da cerimônia, o que chama a atenção de todos. Em um flashback, é contado que ele havia sido reprovado, já que tirou a nota mais baixa no teste físico, além de 0 no teste de aptidão. Enquanto todos os oficiais se negavam a ter ele na equipe, o vice-capitão Hoshina demonstra ter interesse em Kafka e comenta, apesar das notas dele serem baixas, ele conseguiu localizar os pontos fracos dos inimigos durante o combate do último teste, além de estar disposto a ajudar todos, priorizando ajudar os outros sem ligar para a própria pontuação. Mas o principal de tudo é que o tiozinho era realmente engraçado. De início, não seria interessante promover Kafka oficial de verdade, mas Hoshina vai colocar ele como cadete e treiná-lo um pouco. De volta ao presente, Minashiro informa que nosso prota entraria como cadete, por isso deixou ele fora da cerimônia de indução. Quando começa o discurso, a capitã agradece a todos por terem se alistado na força de defesa, já que nos últimos anos, o nível de força dos Kaijus vem se aumentando mais que o esperado, além de incidentes estranhos estarem aparecendo, como aqueles dos Kaijus mortos voltarem à vida. Dito isso, as missões de extermínio serão extremamente perigosas, com alguns podendo morrer até mesmo na primeira missão. Sendo assim, mesmo não garantindo que todos sobrevivam, a capitã pede que confiem suas vidas nela, pois jura que estará na linha de frente, tanto como seu escudo, tanto quanto sua lança. Ouvindo tudo isso, Kafka parece não ter tomado seu remédio hoje, e simplesmente grita no meio de todos que em breve estaria ao lado de Mina, o que deixa todos do local completamente espantados, chamando até mesmo a comandante pelo seu nome. A capitã, segurando suas emoções, dá uma leve bronca nele, por ter falado sem permissão e se dirigindo a uma superior faltando com respeito. Ele vai pagar sem flexões, meu amigo. Pra variar, o vice-capitão gargalha com nosso prota, que mal chegou e já tava fazendo cagada. Quando questiona se ela não tinha pego leve com o rapaz, a capitã só dá uma risadinha e sai andando. Nisso, Hoshina reflete que seria bom pessoas como Kafka, pra dar uma quebrada no clima tenso que fica entre os oficiais. E não só isso, ele se lembra que quando os Kaijus voltaram à vida, eles viram um Kaiju de força 9,8 aparecer de repente, mas ao mesmo tempo perderam um sinal vital de um candidato, o que faz desconfiar ter algo estranho com o prota. Kafka tá quase morrendo, mas consegue completar as 100 flexões, e assim que acaba, Kikoro já convida o prota para conversarem a sós, e Haru, sem perder tempo, já dá aquela zoada perguntando se ela tava afim do tiozão. A garota, sem paciência, nega imediatamente, e já se revolta dando uma bicuda na cara do Kafka para ele parar de enrolar. Então mais tarde, vemos o trio num restaurante, onde Kikoro tá surpresa por saber a verdade sobre o prota, que tenta se explicar que não foi por querer que acabou comendo um kaiju, além de que ele até pensou em contar para a força de defesa sobre isso, já que talvez possam curar ele. Mas logo a loirinha solta a real, que se ele contar, ou vão matar ele na mesma hora, ou no máximo virar um ratinho de laboratório na mão dos oficiais, já que quando um kaiju é forte o suficiente para ganhar um número, quando o derrotam, eles usam as partes do corpo dele para fazer armas especiais. Ouvir isso deixa Kafka completamente em choque, e ele se desespera pedindo para que Kikoro guarde esse segredo e não conte a ninguém. A garota dá uma bicuda de novo na força do tiozinho e concorda em guardar o segredo, já que nosso prota tinha salvo sua vida anteriormente, mas ela completa dizendo que se descobrir que ele é um kaiju que possa ameaçar a humanidade, a própria garota mataria ele. Alguns dias se passam e vemos que os trabalhos já começaram na força de defesa, onde os novos oficiais estão em treinamento de tiro, e Shikao em sua rodada completou os disparos em 2 minutos e 35, com estimativa de poder de combate liberado de 18%, mostrando uma baita evolução em tão pouco tempo, o que deixa o vice-capitão e todos os outros oficiais surpresos por mais um recorde pessoal. Na vez de Haru, ele supera Shikao em tempo, fazendo 2:15, com estimativa de poder de 20%, e esse piroca da cabeça tá meio que forçando uma rivalidade saudável com ele. Enquanto conversam, Kikoro simplesmente amassa geral, fazendo 1:16, além de uma estimativa de poder de combate liberado de fucking 55%. E a loirinha ainda é abusada, dizendo que se os dois juntarem as pontuações, ainda assim não chegam nela. Izumo, vendo aquilo, reflete que quanto mais ele treina, mais percebeu quanto era mediano, e Kagurashi, que estava próximo, logo dá uma intimada nele, perguntando se ele tinha tempo para se preocupar com quem era melhor, comentando que seu poder de combate já estava igual ao de Izumo. Quando Izumo verifica, percebe que o mais bobo dos novos oficiais comeu a prima no tanque.
Dito isso, não ia ter tempo para ficar de bobeira. Já na vez do nosso protagonista, vemos que a coisa tá feia. Ele faz simplesmente 6,39, com estimativa de poder de combate de 1%. E não só isso, ele ainda comemora correndo atrás de Kikoro, falando para ela elogiar ele. Mas logo o vice-capitão Hoshina corta a onda dele, dizendo que desse jeito nunca viraria um oficial e que ainda seria demitido em 3 meses. O treino finaliza com o Hoshina falando para todos darem mais 10 voltas no perímetro para encerrarem por hoje. Os novatos reclamam e para botar eles na linha, Hoshina sobe para 15 voltas. Nisso, a operadora Konomi comenta que os recrutas já estão fazendo rivalidade entre eles, o que era bom para suas evoluções. Já na hora do banho, Iharu e Ishikawa começam uma discussãozinha de leve sobre pontuações físicas, e nosso protagonista corta os dois dizendo que tinha um shape de men's physique, quando faz a pose segurando o ar, até impressiona Iharu, mas depois que o barrigão aparece, vira motivo de chacota com seu físico de coxinha. Kafka começa a colocar desculpa na idade e ainda convida Iharu para um braço de ferro, que topa na hora, eis que de repente, Kagurashi entra na sala de banho simplesmente com o shape do Siban, o que faz todos pularem de volta na piscina com vergonha de seus shapes. Vendo tudo aquilo, nosso prota reflete que fazia tempo que ele não tinha momentos divertidos como aquele. A cena corta e vemos as garotas trombando a capitã de surpresa na hora de entrarem no banho. Kikoro começa a observar o físico da capitã, mas pensa não ser o bastante para explicar o poder de combate dela. Quando pergunta como ter músculos assim, Minashiro só fala que a loirinha que fique ao lado dela, que ela ensinaria o básico. De volta aos rapazes, eles estão conversando sobre os motivos de terem entrado na força de defesa. Iharu comenta que o motivo dele era pela mina Ashiro, já que ela tinha salvo ele quando ainda estava na escola, e que isso motivou ele a ser igual. Já Izumo seria por conta da família dele, mas sua inspiração também é a capitã Ashiro. Kagurashi e Siban, a mesma coisa. Os outros dois esquisitos ali também. Aparentemente, a capitã é a super heroína dessa geração. Quando perguntam a Kafka, ele conta por baixo sua história e sua promessa com a capitã, mas logo tenta sair vazado porque sabia que ia dar merda. Mas os fanboys da garota não deixariam facilmente. Eis que um tempo se passa, e quando a loirinha sai do banho, dá de cara com a maioria dos recrutas todos no chão, por terem passado tanto tempo na água quente. Pelo visto, a conversa sobre a capitã durou algumas horas. Alguns dias vão passando, e os novos recrutas continuam nos treinamentos diários, para variar, e alguns dias Kafka passava perrengue para completar. Certo dia, enquanto estudava pela noite, o vice-capitão Hoshina encontra nosso prota nos laboratórios, e mesmo comentando que dormir fazia parte do processo, Kafka responde que não poderia deixar demitirem ele. Hoshina, sem papas na línguas, pergunta se era por conta da capitã Ashiro, faz nosso prota se surpreender por ele saber disso. Hoshina comenta que ele contou para todos do banho, e basicamente tudo que eles dizem no alojamento era gravado. Kafka comenta sobre a promessa, e Hoshina diz que poderia interpretar isso como uma tentativa de roubar o posto dele de vice-capitão. Sem arregar, nosso prota responde que era isso mesmo. Hoshina fica meio putinho, e dá mais 2 horas para ele ficar estudando no laboratório, e antes de vazar, dá aquela olhadinha dizendo que não deixaria isso acontecer, e ainda dá uma dica, dizendo para não ficar tão próximo dos outros oficiais, pois a qualquer momento, algum deles poderia ir de base. Nesse instante, um alarme soa e todos sabem que não seria um exercício, e simplesmente era um alerta de Kaijo. Sendo assim, a primeira missão oficial dos novatos estavam para começar. E aqui chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Se você tá curtindo esse anime e quer mais episódios, não esquece de deixar aqui nos comentários, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!